Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Entramos agora no segundo semestre deste ano e parece-nos ser uma boa altura para nós falarmos um bocadinho do que já se passou nos primeiros 6 meses do ano, mas sobretudo falarmos nos próximos 6 meses. Quais são as nossas perspectivas para o segundo semestre de 2024 e para isso conto com a colaboração de uma cara já conhecida dos nossos podcasts, o meu colega Luís Andrade. Luís, iniciámos o ano de uma forma bastante cautelosa em termos económicos, esperava-se algum arrefecimento económico. A verdade é que durante estes primeiros 6 meses do ano tivemos, na verdade, revisão em alta das expectativas económicas. Que razões ou fatores tu vês nestas surpresas positivas, digamos assim? Olá Rui, antes de mais obrigado pelo convite. Eu diria que o principal suspeito para estas revisões em alta que mencionaste é o facto de termos assistido a dinâmicas bem diferentes em termos de económicos no final do ano passado comparativamente ao primeiro semestre deste ano. Por exemplo, quando fizemos o nosso exercício de Outlook no final do ano passado, estávamos na presença de indicadores de confiança bastante deprimidos, de indicadores de atividade ainda com variações bastante modestas. E, por exemplo, tínhamos a área do euro ainda numa situação económica bastante débil e aquilo que o ano 2024 nos trouxe foi claramente uma transformação nesse âmbito, por exemplo, uma criação de emprego muito forte na economia norte-americana, uma recuperação significativa dos indicadores de confiança à escala global e também, inclusive, uma retoma das trocas comerciais, o que nos permite aqui ter um perfil bastante mais saudável da dinâmica económica à escala global. Em termos individuais, por exemplo, os Estados Unidos foram claramente o foco dos investidores em matéria de revisões em alta das projeções económicas e aqui, começando aqui olhando para a nossa projeção inicial, antecipava-se a partir de 2023, em que observámos um crescimento relativamente robusto da economia norte-americana. Esperava-se alguma desaceleração ao longo do ano de 2024, algo que já temos assistido neste primeiro semestre do ano. A verdade é que, na prática, aquilo que projetamos agora ao longo dos próximos meses e, na prática, no cômputo anual, é uma moderação um pouco menos significativa, portanto, mais modesta desse ritmo de crescimento e, portanto, certamente estaremos ainda num patamar de crescimento bastante robusto e falamos de uma expansão na ordem dos 2% ou até provavelmente acima desse registro. Relativamente à área do euro, nós tínhamos em perspectiva uma dinâmica mais favorável da economia europeia, também vinha de um patamar bastante deprimido. Sim. E isso estava muito associado a alguns fatores em particular, por exemplo, a expectativa de retoma do consumo privado e, curiosamente, quando olhamos para os detalhes do crescimento do PIB da área do euro no primeiro trimestre do ano, aquilo que vemos é que, apesar do crescimento salarial que temos assistido ao retrocesso de inflação, para já o consumo privado ainda não mostra uma recuperação evidente e tivemos também um desempenho desapontante do investimento. E, portanto, tudo isto não deixa de ser curioso e de alguma forma, é um adiar dessa expectativa de recuperação, mas mantemos os níveis de convicção e até saem um pouco reforçados à luz do processo de corte de taxas do Banco Central Europeu, que aliás já foi iniciado, também da recuperação dos indicadores de confiança e, nomeadamente, também com a retoma das trocas comerciais à escala global, vemos também por essa via um benefício para uma economia tão exportadora como a economia europeia. Sem dúvida. E outro motor que não falaste, a China, as expectativas então aí eram verdadeiramente deprimidas. O que é que aconteceu neste primeiro semestre? No primeiro trimestre em particular tivemos uma surpresa positiva, que foi um crescimento mais forte do PIB e que surpreendeu e alimentou revisões em alta destas projeções económicas para a economia chinesa, sendo que desde então aquilo que temos assistido tem sido uma desaceleração progressiva dos principais indicadores de atividade e principalmente uma deterioração adicional da situação do mercado imobiliário. Portanto, se por um lado temos em perspectiva um impacto favorável ao longo do segundo semestre do ano das medidas estatais e que deverão contribuir para a estabilização do ritmo de crescimento da China. Por outro lado, ainda não vemos grande evidência dessa inversão de tendência, digamos assim, ou dessa estabilização, pelo que continuamos ainda um bocadinho na expectativa e principalmente à luz dos desafios estruturais e cíclicos que a economia chinesa ainda tem pela frente. Assim. O mercado de trabalho, tu de resto já referiste superficialmente, tem sido um dos pilares desta recuperação ou desta continuação desta atividade económica muito robusta. Leva-me a pensar até que ponto é que, quanto mais tempo este mercado de trabalho robusto poderá continuar. Estaremos a falar aqui de alguns resquícios ainda do efeito pós-pandemia? Começar por dizer que, sem dúvida, concordo com a tua afirmação. O mercado de trabalho tem sido o principal pilar da resiliência que temos assistido das economias desenvolvidas e, naturalmente, isso depois repercute-se na evolução dos indicadores de confiança e, em última análise, no crescimento dos salários e também na evolução do consumo privado. E, sem dúvida, que isso tem sido um fator e concordo com a tua afirmação. Poderá ter havido aqui alguns fatores circunstanciais pós-pandémicos que impulsionaram o nível de emprego. E aqui falamos, por exemplo, no facto das empresas
projetarem um acréscimo do nível de procura e automaticamente terem aceito e incorporado um maior nível de força laboral para fazer face a esse acréscimo de procura esperado. Temos um fator relacionado que é o nível de horas trabalhadas ainda bem abaixo daquilo que se observou no período pré-pandémico e, portanto, para manter o mesmo nível de produção é necessariamente obrigatório ter um nível de força laboral mais elevado. E temos outros fatores, nomeadamente, por exemplo, mas uma taxa de participação ainda abaixo do período pré-Covid em vários países e, portanto, alguns fenómenos que efetivamente poderão ter impulsionado aqui no período pós-pandemia o nível de emprego e ter tido aí algum impacto. Por outro lado, eu sublinharia um outro efeito, que é o facto de, por exemplo, as empresas estarem ainda com um nível bastante saudável de crescimento dos lucros e continuam a reportar continuamente dificuldade na contratação de força laboral qualificada para fazer face aos níveis de procura ainda elevados. E, portanto, isso de alguma forma dá-nos aqui alguma garantia de continuidade desta situação forte do mercado laboral. Isto não é ignorar os sinais que nós temos visto de abrandamento do mercado laboral, e isso é evidente. Temos tido, em alguns casos, alguns países, algum aumento da taxa de desemprego, dos níveis de desemprego. Também temos uma desaceleração do nível de ofertas de emprego por preencher nos últimos tempos, e essa métrica mostra essencialmente aquele que é o equilíbrio do mercado laboral, e estamos agora efetivamente numa situação mais equilibrada entre a procura e a oferta de emprego, e que já está relativamente alinhada com o período pré-pandémico, e portanto, na prática, aquilo que nós vemos face ao patamar destes indicadores, não vemos grandes preocupações em termos de continuidade do ciclo económico daqui para a frente. Sim, mudando agulhas para a inflação, o que nós vemos é uma tendência negativa, portanto a inflação a ir na direção do que os bancos centrais tanto aguardam e tanto procuram atingir, mas a verdade é que a inflação continua ainda acima dos tais, do patamar dos 2% que os bancos centrais procuram, nomeadamente da FED e do Banco Central Europeu. Como é que tu vês o desenrolar deste combate à inflação nos próximos 6 meses? Começar, antes de mais, por comentar que a evolução que nós assistimos nos últimos meses foi basicamente alinhada com aquilo que nós e as generalidades analistas projetavam. Falamos de níveis bastante diminutos da inflação no segmento de bens, e isso está associado aos níveis mais reduzidos de procura comparativamente ao período imediatamente a seguir à pandemia, e também um funcionamento mais normal das cadeias de abastecimento, digamos assim. Mas, por outro lado, temos a parte mais negativa, que são níveis ainda muito pressionados da inflação nos serviços. Falamos de cerca de 4%, quer na área do euro, quer nos Estados Unidos, de inflação nos serviços, e no Reino Unido, inclusive, é próximo dos 6%, e, portanto, isto não é minimamente consistente com a convergência para o objetivo de 2% de inflação dos bancos centrais. Relativamente a esse tópico que comentavas, em termos de projeção e aquilo que temos assistido nos últimos tempos, de comentar que, obviamente, tivemos, e não podemos ignorar, as surpresas negativas ou em alta da inflação no início do ano. Nós atribuímos isso, pelo menos em parte, a alguns fatores técnicos, e nomeadamente de ajustamentos sazonais, que provavelmente não serão duradouros no tempo, e, portanto, a nossa expectativa daqui para a frente é de uma continuidade desta moderação da inflação, embora com um retrocesso menos significativo do que assistimos até aqui, sendo que vai ser importante olharmos além das variações homólogas da inflação para perceber efetivamente o que é que está a acontecer, uma vez que uma análise interessante que fizemos recentemente foi a observação de vários níveis de variação mensal da inflação ao longo dos próximos tempos, até ao final do ano, e tentar perceber o que é que vai acontecer à inflação homóloga. E a conclusão que chegamos é que, mesmo com variações muito modestas da inflação em termos mensais, o nível homólogo da inflação vai permanecer praticamente inalterado até ao final do ano. Portanto, é claramente uma nuance que temos de ter em atenção. Isto diz-nos que a inflação vai continuar relativamente elevada e ainda acima do objetivo dos bancos centrais, não apenas até ao final do ano, mas provavelmente nos próximos 9 a 12 meses, sendo que isso não belisca em nada, eu diria, este retrocesso esperado para o patamar que pretende, assim. Muito associado a este tema, temos as políticas monetárias dos bancos centrais, que de alguma forma procuram então esse combate à inflação. No início do ano, as expectativas eram de múltiplos cortes dos bancos centrais, o que veio-se a demonstrar claramente errado. O que é que tu vês de alterações futuras e, de alguma forma, se estão mais condicionados os bancos centrais para alterações mais significativas no segundo semestre? Eu diria que, face às projeções, ao exercício que fizemos no ano passado, a expectativa que os bancos centrais não entregariam aquilo que os investidores estavam à espera no final do ano passado e no início deste ano, terá sido a parte mais fácil de acertar em todo o nosso outlook, uma vez que houve aqui, de alguma forma, um conto de fadas que os investidores acreditaram em que teríamos uma desinflação milagrosa que iria permitir que a Reserva Federal dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu e o Banco Central da Inglaterra, por exemplo, iriam cortar taxas entre 150 e 200 pontos base ao longo do ano apenas de 2024.
Obviamente, isto não esteve isolado e esteve relacionado com alguns drivers em particular, nomeadamente o facto de termos tido leituras bastante brandas de inflação no final do ano passado, e de rapidamente os bancos centrais terem reagido a isso e terem assumido a possibilidade de cortes de taxas no futuro próximo. Obviamente, se não bastassem tiros nos pés nos últimos tempos dos bancos centrais, isso acabou por ser mais um exemplo disso, e portanto, à luz desta retórica errática dos bancos centrais, é compreensível que tenha havido um ajuste significativo nesse âmbito por parte das expectativas dos investidores e, naturalmente, mais volatilidade do que seria normal. Em termos daquilo que nós efetivamente observámos ao longo do primeiro semestre, de dizer que se confirmou as projeções que as generalidades dos analistas tinham, isto é, que os bancos centrais desenvolvidos iriam iniciar este processo de cortes de taxas diretoras. Já tivemos, por exemplo, o Banco Central da Suíça a cortar 2 vezes, o Banco Central da Suécia também já cortou, assim como o Banco Central do Canadá e, mais recentemente, o Banco Central Europeu, e esperamos que o Banco Central da Inglaterra se junta ao comboio, juntamente com também um corte de 25 pontos base por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. Relativamente àquilo que antevemos para o futuro, temos aqui uma situação em que a resiliência económica que já falámos há instantes permitiu aqui uma situação, e sendo um pouco grosseira na minha afirmação, em que os bancos centrais tiveram mais sorte do que juízo, uma vez que vão poder calibrar este retrocesso da inflação progressivo com cortes de taxas que, se forem bem comunicados ao mercado, certamente conseguirão fazer isso de forma a minimizar as flutuações económicas que normalmente estão associadas a estas circunstâncias. Portanto, é claramente um tema que acreditamos que terá continuidade ao longo dos próximos tempos. Portanto, projetamos cortes não apenas em 2024, mas também com alguma margem para cortar em taxas também em 2025, sendo que, em termos absolutos, em termos de níveis de taxas diretoras, antecipamos que os níveis ainda vão continuar acima do período pré-pandémico, portanto, acima daquilo que se tornou o padrão ao longo da última década, até que ocorra uma desaceleração mais acentuada do ritmo de atividade económica, ou mesmo a iminência de uma recessão. Certo. Resumindo, Luís, se quisermos focar-nos apenas nos pontos-chave, os pontos principais do nosso outlook para o segundo semestre, o que é que nos podes dizer? Nós vemos o ciclo económico ainda com alguma vitalidade, com pernas para andar, e apesar de estar uma trajetória de desaceleração, não vemos a emergência de vulnerabilidades que signifiquem um acréscimo dos riscos de recessão ao longo dos próximos trimestres e, portanto, claramente um tema ainda relativamente confortável nessa perspectiva. Vemos a inflação numa trajetória de moderação, mas ainda acima do objetivo dos bancos centrais durante algum tempo, algo que deve permitir ainda assim que eles prossigam no seu processo de cortes de taxas diretoras, sendo que consideramos que vão fazê-lo de forma relativamente calculista para evitar a reemergência de riscos inflacionistas. Para finalizar, olhando para o que é os temas um bocadinho, se calhar, mais paralelos, mas que de alguma forma podem condicionar estas nossas perspectivas e de alguma forma podem mudar mais significativamente aquilo que é esperado pela generalidade dos investidores para o próximo semestre, Luís. Há um conjunto de temas relativamente fácil de identificar que poderão ter influência, não apenas nas nossas projeções económicas, mas também, obviamente, em termos de evolução dos mercados financeiros. Eu diria que o primeiro é a temática da inflação, portanto já sabemos de antemão que, em termos homólogos, não vamos ter uma grande evolução ao longo dos próximos tempos e, portanto, vai ser importante fazermos uma análise mais refinada das leituras de inflação ao longo dos próximos tempos para perceber a margem que os bancos centrais terão ou não e a proporção dos cortes de taxas que poderão entregar. Um outro tópico é naturalmente relacionado também com esta desaceleração económica que mencionámos. Caso essa desaceleração se torne mais acentuada do que o projetado pela generalidade dos analistas, aquilo que nós vemos é naturalmente riscos de rentabilidades potenciais das classes de ativos mais sujeitas ao ciclo económico a materializar-se. Portanto, obviamente estaremos atentos a esse facto e poderá significar um desempenho menos favorável da classe acionista, obrigações de menor qualidade creditícia, por exemplo, os setores mais cíclicos. E, em terceiro lugar, não podemos esquecer os temas geopolíticos e também, a ocorrer no próximo mês de novembro, as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que terão como alguns tópicos importantes a imposição de mais tarifas comerciais, assim como a situação orçamental nos Estados Unidos, que poderão ter implicações importantes em termos de inflação. E, portanto, é claramente um tema importante e, juntamente nesse tópico dos níveis da política orçamental e dos níveis de déficits, também será importante perceber qual vai ser a reação dos investidores no âmbito do mercado de dívida. Muito obrigado, Luís. Obrigado também a todos os que nos acompanharam aqui neste podcast. Para conhecer mais, subscreva as nossas redes em @IEMGestãodeativos. Não perca o nosso próximo podcast e até lá desejamos a todos bons investimentos.
Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos diretos ou indiretos que daí possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor, do documento de informação fundamental e do prospecto disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar a decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas nossas redes sociais em @imgestão de ativos ou para o número de telefone 21 120 9100, segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.